Uma das coisas que eu creio que nós menosprezamos um pouco do nossa cultura são os feriados, né? Porque no trabalho a gente não pensa no trabalho. Só mesmo, o feriado que a gente lembra é Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Dia das Crianças, por causa do comércio. Outros feriados a gente acaba deixando. Na verdade, nós estamos aqui, a nossa viagem missionária acontece por causa de um feriado, que é o feriado de Corpus Christi, que, por sinal, não é feriado. Não é feriado nacional, é um ponto facultativo. Em São Paulo é feriado, mas não é feriado por aí. Não precisa de ser, tá? Em todas as não precisa de ser. E a palavra Corpus Christi é um feriado católico, significa corpo de Cristo, não é o nome, como é latim, está fácil da gente saber. Mas de onde que tiraram esta ideia, né? Na verdade, eles comemoram hoje a Eucaristia, que é a nossa ceia. O nome Eucaristia é ação de graças, é isso que quer dizer, por isso que eles é verdade, né? Jesus deu agradeceu o pão, ação de graça, então o nome é Eucaristia, eles dão este nome. Na verdade, não é um feriado bíblico, não é uma data bíblica, isso nasceu lá no século XIII, com a visão de uma freira, depois acho que o Papa Urbano, um Papa, acho que foi Urbano, que colocou como uma data católica. Aí você diz, a gente não tem nada a ver com isso, pastor. Mas eu queria que você pensasse o seguinte, no nosso país, você abre os jornais, na TV, né, e até nas redes sociais aí, você vê o que o pessoal fazendo no Brasil quase inteiro, são aqueles tapetes de serragem lá, né, que eles fazem aquele tapete, preparam tudo, eu fico imaginando, irmãos, aquilo quando é de manhã, está pronto. De certa forma, irmãos, eu fico pensando, nós não nos preparamos, hein? A gente tem que passar um pouco de vergonha na cara. Não, simplesmente sem vergonha, por favor, não vai distorcer minhas palavras, não. Vergonha em mim mesmo, tá? Por quê, irmãos? Porque a gente não aguenta, o pessoal... A gente ficou aqui, graças a Deus, a gente tinha bastante gente. Ficou a noite inteira aqui numa vigília, mas o pessoal ficou a noite inteira preparando um tapete que depois passa um sacerdote e destrói. E eles usam aquilo com tanto cuidado, eles pintam, eles usam serragem colorida, e de manhã aquilo está pronto, aquilo fica pronto, demora para preparar. E eu queria, e tudo aquilo em torno da chamada Eucaristia deles, ou da ceia, e eu queria estudar a ceia hoje com os irmãos. Eu sei que todo mês a gente estuda a ceia, mas eu queria pensar nos preparativos que nós temos que fazer. Vamos lá para o texto, Mateus, capítulo 26. O texto é longo, mas eu não vou pregar sobre todo ele, tá? Embora pretendo que seja expositiva, mas não sobre todo ele. Mas vamos lá, para pensar um pouco na ceia. E olha, capítulo 26, verso 17. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo, onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse, ide à cidade, a um certo homem, e diz-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. Eu vou ler até aqui, e o restante do texto, eu vou lendo, e a gente vai meditar um pouco nele, tá bom? Vamos lá, vamos pensar. Senhor, muito obrigado por nossa vida, Senhor. Te peço, Pai, que o Senhor nos abençoe, para que nós possamos fazer preparativos corretos, Senhor. Tira de nós, Pai, a displicência, Senhor Deus. Nós possamos nos preparar melhor
possamos estar cada dia mais vigilantes, Senhor Deus. Nós queremos te servir, Pai, com a excelência que precisamos ter, com o melhor de nós. Nos ajude a preparar, Senhor. Assim como o Senhor preparou o plano da salvação antes da fundação do mundo, nós queremos nos preparar também, Senhor Deus. Preparar, Pai, para o dia que teu Filho virá nos buscar. Preparar, Senhor Deus, para sermos julgados segundo o que fazemos aqui. Prepararmos, Pai, para anunciar essa palavra santa em todos os momentos de nossa vida. Preparados, Senhor Deus, que devemos estar, Pai, para que a tua luz jamais se apague em nossas obras, que através da luz das nossas obras o teu nome seja glorificado. Pedimos, Pai, sabedoria hoje no estudo da tua palavra, para que, Senhor, possamos fazer o melhor sempre. Que esse culto, Senhor Deus, a mensagem, seja um preparo para melhor te servir. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, se você vai pensar comigo aqui, onde começa isso, né? Se você pensar um pouco o que está acontecendo aqui, no capítulo 26, vamos lá para o verso 1 e 2, e aconteceu que, quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Vamos lá, estamos aqui você viu que fala da Páscoa, e lá no nosso texto fala de pão ázimo. É a mesma coisa, irmão? Não é a mesma coisa, porém, ambas as festas são conjuntas. A Páscoa era para ser comemorada no dia 14 do primeiro mês. Lembra? Que Páscoa quer dizer passagem, e é quando o anjo do Senhor passaria. Mas eles tinham uma outra festa, também, está lá em Levítico, né? Também tem uma outra festa chamada do pão ázimo. Festa que durava, na verdade, 7 dias. Era uma festa emendada na outra. Então, quando fala Páscoa, está os pães ázimos juntos. Sabe, eu não tenho como comparar, mas na minha comparação, chegou assim, mais ou menos dia 25 de dezembro para nós. A gente, no dia 24, começa a comemorar e termina no dia 25. Na verdade, ele fala que é dia 25, mas no dia 24 a gente já está por aqui. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Tá, mas eles têm uma festa que demora. Então, por isso que eles estão preparando. E aqui, nós vamos ver aqui, olha, quando ele fala, né, no verso 2, como eu já li, né, o Filho do Homem será crucificado. O que está acontecendo aqui? Vamos entrar no contexto. Não vou ler, tá? Eu não vou ler, mas só para você saber, eu peço que você estude em sua casa. Mateus capítulo 25, ele vai nos relatar o que Jesus está falando. Ali, Jesus está falando sobre as obras dos judeus e da recusa deles em aceitar Cristo como o Messias. E ele é duro nos discursos. Ali ele fala da parábola das 10 virgens, que das várias interpretações que você pode ter, uma é do povo que não está preparado, o povo judeu. Ali ele fala também da parábola dos talentos, que Deus deu a lei para os fariseus, e eles enterraram a lei para si mesmos, não falando da vinda do Messias para todos e não explicando, e por isso não reconheceram ao Senhor Jesus. Ali eles falam também do julgamento das nações. E o que acontece? Quando eles ouvem isso, irmãos, eles se preparam, eles falam: esse homem não pode mais continuar vivo. Se você está comigo no capítulo 26, no verso 3, quando Jesus fala no verso 2, olha, daqui a 2 dias vai ser a Páscoa e o Filho do Homem será crucificado, a Bíblia diz no verso 3, então os principais sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para com dolo prenderem Jesus e o matarem, mas diziam: não durante a festa, para que não haja o alvoroço entre
o povo. Houve essa reunião. E ali, irmãos, vamos pensar, né? Jesus sabia o que ia acontecer, ele avisou. No próprio capítulo 26, que eu não vou ler também, tá? Agora, mas você vai ver a partir do verso 6, Maria ungindo Jesus, e ele disse, está preparando para o corpo. Estes textos todos falam de preparativos. Jesus fala para se preparar para a vinda do reino. Os judeus se preparam para prender e matar Jesus. Maria, ela está preparando o corpo de Jesus para o sepultamento. Estamos aqui nesta fase de preparativos, e Jesus fala, prepara para a Páscoa. Só que ainda no capítulo 26 de Mateus, você vai comigo, ainda vou chegar no 17, mas um pouco antes, no capítulo 14, então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse, que quereis dar, e eu vou-lo entregarei. E eles lhes estipularam 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. E aí vem no primeiro dia da festa dos pães asmos. E aí eu, primeiro, preciso de começar a pensar com os irmãos. De todos esses preparativos, nós temos preparativos bons e preparativos maus. Nós sempre estamos preparando alguma coisa. Domingo, nós já estamos ansiosos com a segunda-feira, das coisas que temos que fazer. Talvez você tenha uma consulta médica, exame, emprego novo, sabemos de uma irmã que vai começar o serviço amanhã. Então, sempre os preparativos. Tem os preparativos bons, como eu falei, tem os maus. Judas estava preparando para entregar Jesus. E os judeus estavam se preparando para prender e matar Jesus. E Jesus, próprio Deus que é, já sabia e avisou a todos, eu vou ser crucificado. Você, de alguma forma, hoje, se preparou para vir aqui. Eu não sei qual foi o seu preparativo para vir aqui hoje, mas você se preparou. Deixa eu ir um pouco mais para frente aqui, olha. Você se preparou. Eu não sei qual foi o seu preparativo, mas você se preparou. E nós vamos ver quais eram os preparativos que eles tinham que ter. Vamos ver lá em Mateus, agora sim, né, o verso 17, Mateus 26, 17. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos, dizendo, onde queres que façamos os preparativos? Você está preparado para o encontro com o Senhor? Nós nos preparamos, irmãos, para tudo. Você veio aqui hoje, talvez despretensiosamente, por qualquer razão. Veio porque não tinha nada que fazer em casa, veio por obrigação religiosa, estava passando aí nos canais, aí nas redes sociais, encontrou, alguém te mandou o link, você foi convidado, não importa o quê. De qualquer forma, hoje você está se preparando. E quando nós vamos para o verso 18, de Mateus 26, o que diz? E Jesus, disse, ide à cidade, um certo homem, e diz ele, o mestre me diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Esse relato, irmãos, está nos 4 evangelhos. E Lucas e Marcos dão um pouco mais de detalhes deste homem que está lá. É o homem do balde d'água. Vamos ver lá, Marcos, né? Lucas é bem parecido, eu vou ler Marcos com vocês, 14, daqui a pouco eu volto para lá, hein? Mateus, Marcos, porque é o próximo livro aí da Bíblia, Mateus, Marcos 14, o mesmo, é o mesmo relato, na perspectiva de Marcos, 14 e 12, no primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram os discípulos, aonde querem que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos, e disse-lhes, ide à cidade, e um homem
que leva um cântaro de água vos encontrará. Segui-o. E onde quer que ele entrar, dizei ao senhor da casa. O mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Nós não podemos afirmar, não, eu vou continuar só para você ver. E ele lhe mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Ali preparai-a para nós. Irmãos, estava preparado. Olha como a palavra preparo, preparar, esse verbo, está perseguindo o texto. Tinha um cenáculo, um quarto preparado. Não sei, olha, ninguém tem uma afirmação correta, se esse homem preparou, porque Jesus já tinha avisado, se esse homem preparou para ele, não diz. Se esse homem sabia que Jesus tinha combinado com ele, se Jesus simplesmente manda um homem, a gente não tem como afirmar. Não tem, porque a Bíblia não nos dá mais detalhes disso. Mas eu queria que você pensasse. O homem estava preparado para a Páscoa. Eu não sei quem é esse homem. Mas, dentre os personagens, sabe, tem aquela história que a gente fala assim, né? Quando chegar no céu, vou perguntar para não sei quem. Eu não sei, mas assim, a minha lista de dúvidas é: quem é esse homem? Quem é esse homem que preparou? E eu vou pensar num homem, eu vou pensar a minha personagem aqui é um homem que preparou para ele mesmo. No meu. Se você acha que Jesus tinha combinado com ele, tudo bem. Mas eu vou imaginar que o homem, eu me coloquei no lugar desse homem, como eu gosto de fazer, e preparando, ele preparou, e de repente, chega 2 discípulos e fala: olha, Jesus falou que ele quer preparar a Páscoa na sua casa. E o que esse homem faz? O que está preparado é para o Senhor. E eu quero falar com você, meu irmão, minha irmã, que tem um ministério na igreja. Você tem que preparar para usar isso para o Senhor. Você, eu não sei se homem ou mulher, tanto faz, que limpa a casa. Aquele lugar estava limpo. Aquele lugar estava pronto. E daí, quando Deus precisou, é teu. Quem sou eu para dizer para Deus: eu não gosto? Quem sou eu para dizer para Deus: eu não deixo? Quem sou eu para dizer para Deus: mas eu queria usar para mim? Quem sou eu? E eu quero que você pense: tem alguma coisa que você preparou para você? Você preparou para você e não quer abrir mão de nada? Ou não quer abrir mão daquilo que é mais precioso? Eu conversava com um irmão, recentemente, sobre até sua casa. De repente, Deus manda algumas coisas para você, que Ele está preparando algo lá e você não sabe, Ele só fala: quero usar a casa. Você já imaginou, irmãos? E eu estou na minha imaginação lá, escrevendo as novelas bíblicas, na minha cabeça. Já imaginou quando Jesus foi embora? E quando Jesus ressuscitou, e já pensou aquele homem, dizendo: ele comeu na minha casa. Não é isso que a gente canta? Minha casa está preparada. Está mesmo? Está preparada? Se Deus pedir agora, você vai dar? Eu sei que você tem compromisso amanhã, que você tem hora. Eu sei que você tem problema na coluna, não pode ficar sentado ou em pé. Eu sei que você tem os seus problemas, eu sei que você está com fome, eu sei um monte de coisa que pode acontecer. Mas a minha dúvida é: você está disposto a abrir mão disso para o Senhor? Na minha cabeça, aquela personagem, aquele homem, ele abriu mão e falou: pode usar. Aí agora canta aquela música. A casa está limpa, está preparada, agora canta. Só que a gente não quer. A gente não quer, o homem não quer. Ele quer a folga dele. Quero terminar o culto, pastor, ir embora para casa. Porque amanhã eu tenho o que fazer. Eu vou brincar com vocês, mulheres, hein? Porque naquele tempo era a mulher que fazia as coisas, hein? Já imaginou? O homem falou assim, a mulher limpou tudo, ele falou: olha, Jesus falou que vai usar. Mas é a nossa família, eu convidei meu sobrinho.
Vou brincar com vocês, hein? Convidei minha mãe, ele, por isso mesmo que Jesus já pediu. A sogra aqui é melhor que Jesus. Deixa a sogra para lá, estou brincando, hein? Vocês, sogras, são tudo de bom. Deixa para lá, minha sogra era boa. Viva, hein? Não é porque ela morreu, não. Boa, viva. Mas pensa bem, ele fez um preparativo e ele resolveu abrir mão porque tinha algo melhor. Agora, nós fazemos preparativos errados também, hein? Você vai lembrar comigo que essa palavra, preparo, ficou na minha cabeça quando o Jesus, numa parábola, ele diz de um homem que se preparou para uma aposentadoria de propaganda. Esse homem, o celeiro dele a colheita dele foi muito grande, e ele disse: eu vou construir um celeiro maior, vou guardar todos os meus bens, e vou dizer para minha alma: preparei tudo para você descansar, preparei tudo para ter aquele negócio bom, para ter aquela aposentadoria gostosa, para eu poder viajar. Aquele homem, irmãos, eu acho que ele já estava assim, olha, estou brincando. Eu vi uma vez lá que tinha um americano no passado, ele pegou um carro, comprou um carro daqueles motorhome que eles compram lá, e mobiliou tudo, e falou: vou passear pelo país, ele e a esposa, e ele colocou um adesivo assim, atrás do carro: estou gastando a herança dos meus filhos. Eita, é esse daí, hein? Vou deixar nada, eu vou torrar até o último tostão. Mas o que é que Jesus fala para aquele preparo? Lembra? Vamos lá, Lucas capítulo 12. Venham comigo, em Lucas, está em Marcos aí, olha, estamos sempre no Novo Testamento, está fácil, aí nos Evangelhos, hein? Lucas capítulo 12, no verso 19, esse homem, depois de preparar tudo, diz assim: e direi à minha alma, tens em depósito muitos bens por muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas no verso 20, mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Quais são os nossos últimos preparos? Você já pensou? Seus filhos vão na escola, você está preparando para o futuro. Casalzinho de namorado, na hora de preparar o casamento, você vai ver o que é. Beleza, tem um casal aqui, sofrimento para preparar o casamento, que foi relativamente recente. Dor de cabeça, estresse. Eu acho que é de propósito, eu acho que é assim, porque se vocês aguentaram passar por aquilo, é porque não é para separar mais. Porque tem uma fase de estresse, é do preparativo de casamento. E me fala, quais são os preparativos? Você está trabalhando para quê? Para aposentadoria? Por que você está trabalhando? Por que você está juntando dinheiro? Por que você está gastando o seu tempo na sua vida? No quê? No quê? Você está preparando para as coisas espirituais? Quanto tempo você tem gasto nesse preparo? Quanto tempo? Me fala. Como alguém perguntou aqui, acho que foi o irmão Osdônio na vigília, não, foi outra pessoa, não me lembro quem foi. Foi você, Osdônio? Desculpa, talvez tenha sido. Que falou: quanto tempo você gasta nas séries? Aí para assistir, se não foi você, foi alguém, eu não sei se foi o Tiago, alguém falou. Como é que é? Foi o pastor na quarta-feira, verdade, foi o pastor Silas. Quanto tempo você gasta aí na Netflix? Aí, não é Netflix mais, agora começou a cobrar, né? Parou, agora você assiste outra coisa lá, mas vamos lá, vai. Quanto tempo você gasta nisso? E aí, lê sua Bíblia? E aí? Fica vendo as coisas na TV. E aí, está orando? Está orando, não está? O seu preparo é físico ou é material? Você tem que pensar, para você não fazer preparo de louco. Não faça preparação de doido. Se você está fazendo alguma preparação material, como aquele homem, volta para ele. Meu querido personagem lá, volta para ele. Preparou tudo. Mobiliou, estava lá, todos os móveis certinhos para fazer a festa. Judeu. Preparou, se fosse aqui no nosso feriado, tinha feito todo a serragem lá, tinha arrumado tudo. Mas quando Jesus falou: vou usar, pode usar. Você já pensou por que ele estava buscando água? Não sei. Será que não era para realmente fazer a Páscoa?
E Jesus vem e fala, eu preciso disso, ele é tudo teu. Olha, vocês, do grupo de louvor, hein, eu não canto, mas eu vou dizer, vocês se preparem, porque eu e o Neil e o pastor Ricardo vamos ficar sentados mais tempo, mas vocês também. Porque vocês cantam aquelas músicas tudo bonitinha, estou preparando a casa, a gente está acreditando que é verdade, hein? Vocês estão lá cantando que tudo é teu, seja meu universo, meu primeiro dia, primeiro pensamento. Eu acho bonito que vocês cantam, acho lindo, hein? Mas lembra que Deus vai chegar e falar assim, seu Adriano, vamos ver as músicas que você cantou aqui, ó. Vou brincar com esse pessoal que está aqui na minha frente, hein? Aí está a Priscila rindo lá, o anjo fala, vai que a sua vez vai chegar, peraí. Aí, vocês tomem cuidado com o que vocês cantam. Assim como nós temos que tomar cuidado com o que prega, e assim como você tem que tomar cuidado com o que você vive. Porque esse seu preparo será cobrado. Aqui a gente encanta homens, mas o Senhor Deus pode falar, me dá isso. Aquele homem da parábola era um empreendedor, tinha estudo em tudo quanto é lugar, Harvard fez um estudo dele, o homem da parábola, que numa época de crise, domínio romano, ele consegue encher celeiros, e consegue escalar a produção dele, consegue fazer uma escala, que bom. Só que Deus falou assim, doido, vai morrer hoje. Cuidado com o seu preparo. Eu queria te convidar a hoje pegar todo o seu preparo e falar, Senhor, é teu. Meu trabalho é teu. Meu estudo é teu. Meu tempo é teu. Minha vontade é tua. Voltemos para o texto. Capítulo 26 de Mateus. Volta para o texto. Verso 20. Eles prepararam a Páscoa, lá no cenáculo, onde o homem do balde tinha arrumado. O que diz aqui, no verso 20? E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Irmãos, todos estavam preparados para comer. Pastor, ia comer uma carne assada com erva amarga. Ia. Mas depois ia comer pão asmo aí por 7 dias. Não é ruim o pão asmo, não, pessoal. É pão gostoso. Fermento não é gostoso no pão, bom é a farinha. Eles iam comer, estavam todos preparados. E a ideia da ceia, a gente sabe que era uma ideia de comunhão. Uma ideia onde nós seríamos um com Deus. Essa é a ideia da ceia, hein? É nós termos comunhão. E aí, cada um deles se preparou para ir. Nós sabemos que Judas fez um preparo diferente. Judas, ele fez um preparo para trair Jesus. Ele estava olhando o melhor momento para trair Jesus. E eu não vou te chamar de Judas, não pense isso. Mas eu quero comparar e colocar o pecado de Judas com qualquer momento, qualquer pecado da sua vida. Será que você se prepara com algo que é pecaminoso? Às vezes acontece, irmãos. Nosso pecado domina, a gente não percebe. O que você está preparado? Você veio para cá hoje, o seu objetivo era, aos olhos de Deus, bom ou mal? Eu não vou nem olhar para você não ficar... Era bom ou mal? É só você olhar. Por que você veio aqui hoje? Quais foram suas motivações para vir aqui hoje? E você sabe que Deus conhece o seu coração, conhece o meu. Imagine que Deus agora está listando todos os motivos que te deixaram vir aqui. Primeiro motivo, eu vou porque eu amo a Cristo. Ótimo. Ou eu vou para a minha consciência ficar mais leve. Eu acho que talvez, você tenha um problema com Deus. Olha, eu vou porque se eu não for, o pastor vai me cobrar. Será que é isso? Eu vou porque eu tenho que falar com tal pessoa. Será que é isso? Quais são as motivações que você tem? Os discípulos estavam lá. Todos tinham motivações. Judas tinha a motivação errada. E eu, não repito, não estou chamando ninguém de traidor.
Mas se você estiver na motivação errada, você vai sofrer. Não venha para a igreja com a motivação errada. Embora, vamos lá, pastor, por isso que quando eu não tenho vontade, eu não vou para a igreja. Pode esquecer disso, hein? Motivação errada. Venha para a igreja quando não quer. Que irmãos, que é isso? Você que vai para a academia aí, você gosta de ficar lá sofrendo lá? Tem gente que fala, eu gosto, aquele negócio. Como é que você gosta de ficar levantando peso lá? Vá, me ajuda aqui. É tão bom que falou, me ajuda a levantar esses 25 quilos aqui. Que bom! Ficar correndo, vai correr atrás aí, ó, vai. Pastor, eu fiquei andando na esteira meia hora. Eu falei, rapaz, vai comprar sapato. Fica aqui, gostoso nada, tem que ser sincero. Eu já falei para vocês, né? Tem um médico aí que ele falou que ele corre há 30 anos. Ele falou assim, eu nunca levantei com vontade de correr, nunca. Nunca levantei. Eu vou porque eu preciso, mas eu quero ficar dormindo. E quero. É igual a gente aí que tem que perder os quilozinhos, né? Que é isso, pastor? Eu gosto de alface. Pode comer. Eu gosto de sorvete. Eu gosto de pudim de leite condensado. Não, pastor, eu gosto de brócolis. Eu também, se tiver cheio de bacon em volta, assim, ó. Aquele gostoso, assim, do hambúrguer. Pensa bem, mas a gente come porque precisa. Agora é a mesma coisa. Vem para a igreja. Vem, aqui não vai ter bacon, mas você tem que vir, tem que comer. É o alface, come alface. Paciência, tem que vir. Então, qual é a sua motivação? Você tem que se convencer. O que a gente faz? A gente começa a pensar, olha, eu vou comer alface porque eu preciso de comer. Afinal, eu não quero ter uma saúde ruim. Da mesma forma, quando você põe nas coisas espirituais, você tem que pensar que é isso que Jesus está falando lá. Olha, você tem que se preparar para uma vida eterna com Cristo. É isso que você vai ter. É isso, você vem aqui para a gente aprender junto da Bíblia e para a gente ter uma vida eterna com Cristo e lá viver. É um preparativo aqui que nós temos que ter. Sabe, é um preparativo. Pastor, aquele irmão é chato. Irmãos, olha, a eternidade, você vai ficar do lado o resto da vida com esse irmão. E não pensa, pastor, mas o céu é grande. Vou brincar aqui com esse pessoal aqui, ó, mais antigo aqui, hein? Lembra daquele filme lá, o Homens de Preto? Que a constelação era um negocinho que ficava no pescoço do gato? Vocês lembram dessa história? Não tinha esse negócio desse? Vocês só os mais velhos aqui, os novos nem... de vez em quando passa de novo, é um clássico, vai, Já pensou se o céu for aquele colarzinho lá, você tem que ficar do lado do Natanael o resto da vida lá, eternamente? Pode amar esse homem, problema seu. Vai para o céu, filho, vai para o céu, lá não vai ter pranto, lá você vai aprender a gostar. Olha que legal. Não, meus irmãos, nós temos que preparar a nossa vida para a vida espiritual. Nós estamos deixando as coisas materiais tomarem conta de nós. O nosso tempo, o nosso dinheiro, o nosso prazer. O nosso prazer. É o pior. Não, meus irmãos, não, por favor, pensem nas coisas espirituais. E se você está assim, pastor, eu estou errado mesmo. Aí sim, nós vamos voltar para o texto. Vamos lá. A partir do verso 21, Jesus fala, tem alguém com motivação errada nesta mesa. E comendo eles, Mateus 26, 21, e comendo eles, disse Jesus, em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles entristeceram-se muito, e começaram cada um a dizer-lhe, porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse, o que põe a mão comigo no prato, este há de me trair. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse, porventura sou eu, Rabi? E ele disse, tu disseste. Quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o, partiu, deu aos seus discípulos e disse, tomai e comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo, bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Digo-vos que, desde agora, não beberei do fruto da vide até aquele dia em que o beba, novo, convosco, no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Judas, ele participa da ceia.
Nós vamos ver lá em João, né, que Judas participou da ceia. Jesus lava os pés dele, que os outros evangelhos não falam, mas João fala. E daí ele sai. E mesmo Jesus dando o bocado de pão na boca dele, os outros discípulos não percebem qual a razão de Jesus falar para ele: o que tem que fazer, faz-o depressa. E ele sai. E o que é que os discípulos pensam? Os discípulos pensam: foi dar alguma coisa para os pobres? Foi comprar pão? Por quê? Porque os discípulos, os outros 11, estavam vendo os acontecimentos. É o que eu brinco com vocês aqui, né? Que Jesus, para nós, eu acho que ele não vem num domingo à noite, domingo de manhã, todo mundo com cara de crente. Mas é uma brincadeira minha. Por quê? Os discípulos não perceberam. Por que não perceberam? Porque aparentemente a intenção de todos era boa. Até de Judas, a intenção era boa. Boa. Judas era um homem de tanta confiança que ele era o tesoureiro da turma. João fala que ele ficava com a bolsa. Então, um homem acima de qualquer suspeitas. Mas lembre-se, o coração deve estar preparado. Porque nós estamos vendo aqui fora. Deus está vendo o coração. Pensa só no seu coração. E é hora de mudar, se tem algo errado no seu coração. Pense nisso. Judas teve uma chance. Ele teve. O problema da intenção sua, sabe qual é? É que ninguém, na hora que apertar, ninguém vai estar do teu lado. Irmãos, de vez em quando, né? Quando você tem alguma coisa, auditoria vai pegar, pega de dupla. No céu é individual. Ninguém vai te ajudar. Vai ficar você e Deus. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. E a hora que a coisa aperta, não fica um. Pensa bem, parábola do filho pródigo, você que é um estudante da Bíblia, ou que já ouviu. Quantos amigos voltam com ele? Nenhum. Judas, o traidor, ficou com remorso depois. Irmãos, a diferença de remorso para arrependimento é o segundo passo. O primeiro sentimento é o mesmo, sabia? Por isso que a gente fala, remorso é isso, arrependimento é aquilo. Não, arrependimento eu acho que é sempre o segundo passo. O primeiro, fiz errado, estou arrependido. Igual, duas pessoas. O segundo passo, ou eu vou me enforcar, ou eu vou consertar. Esse é o problema. E quando Judas teve o remorso, ele foi lá reclamar. Eu fiz uma besteira, tá o dinheiro de volta. Vê Mateus 27, você está no 26? Vamos só pular. Mateus 27. Verso 4. Judas falando com os anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Sabe o que eles disseram? Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é com você. Pastor da igreja sabe, meu marido sabe, minha esposa sabe, meu filho. Problema não é de ninguém, é só seu. É só seu. Quando chegar na hora, vai ter só você. Tenha certeza disso. Assim como Judas foi abandonado, porque o pecado tem como amigo o diabo somente. E eles disseram: o problema é seu. Ele que tinha que resolver o problema. Como é que está a motivação do seu coração? Como é que está o seu preparativo? O problema é seu. Não adianta você falar para mim: pastor, o problema é seu, não é meu. Me perdoe, como o meu problema é meu. Fez errado, quem vai solucionar é você. E é isso que eles falam para ele. E aí, eu quero ir mais para frente um pouco. Nós temos Judas que traiu. E você pode falar: não, eu já analisei o meu coração, eu não estou aqui com motivação errada. Que bom. Muito feliz estou com você. E eu vou até orar com você agora. Vamos lá. Vamos orar para todos aqueles que achamos que estamos com a motivação certa. Nós viemos aqui para a motivação certa. E daí eu e vocês do grupo de louvor temos que pensar:
eu estou aqui porque eu ia pregar ou porque eu amo a Cristo? Eu ia aqui porque eu ia cantar ou porque eu amo a Cristo? É muito fácil. Será que num domingo, pós-feriado, se eu não tivesse que pregar, será que eu estaria aqui? Se não fosse minha vez de cantar no grupo de louvor, será que eu estaria aqui? Será? Bom, você sabe a resposta, eu não sei. Mas vamos imaginar que eu falei, eu acho, Senhor, que eu vim aqui só porque eu realmente tenho que pregar. Se eu não tivesse que pregar, eu acho que eu ia ficar em casa. Estava bom lá em casa, um sono, passamos a noite aqui, aquela noite de quarta-feira está até hoje cobrando, amanhã eu vou levantar cedo, eu vou ter que preparar as coisas para segunda-feira cedo. Vamos imaginar que eu penso assim, você está pensando assim também. Você veio por alguma motivação que não adorar o Senhor. Então agora é hora da gente orar a Deus e pedir uma outra motivação. Vamos orar. Senhor, alguns de nós, talvez nós mesmos, viemos aqui com motivação errada. Viemos aqui, Senhor Deus, não porque te amamos, mas porque precisávamos de fazer algo. Perdoa, Senhor. Pai, muda a nossa motivação. Nós queremos estar aqui, Senhor, porque nós te amamos acima de tudo. Nós queremos estar aqui, Pai, porque é importante para nós estar na Tua casa. Nós queremos estar aqui, Senhor, porque é importante para nós aprender a Tua palavra. Nós queremos estar aqui, Senhor Deus, porque nós queremos cantar, dizendo para o Senhor que nós te adoramos. Nós não queremos estar aqui pela motivação errada. Eu te peço, Pai, muda nosso coração, Senhor. Nós desde já te pedimos e nos comprometemos, realmente arrependidos, a mudar o nosso coração. Pedimos, ó Pai, em nome daquele que conhece as intenções do coração, porque nós oramos em nome de Cristo. Amém. Eu podia terminar aqui, sabia? Mas tem um último tópico que eu queria falar com os irmãos, é de pessoas que pensam estar preparadas. E é um outro risco que a gente corre. A gente já sabe, não, eu já sei que estou preparado, a motivação é boa, mas vamos lá no verso 31 de Mateus 26. Então, Jesus lhes disse, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe, ainda que se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro, ainda que seja mister, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Irmãos, Pedro se achava preparado. Lembra, semana passada eu falei sobre Pedro? Lembra, aquele homem que realmente se arrependeu, no livro de Atos ele fala, ele está disposto a morrer por Cristo, ele se achou preparado, era um dos homens que, segundo os relatos bíblicos, ele sempre encabeça as listas, ele é um homem que é líder, ele é o porta-voz dos discípulos, e ele diz, como nós usamos um ditado aqui, né, que eu não sei o significado, mas eu vou só repetir, né, juro de pé junto, eu não sei se jurar de pé separado é diferente, mas ele jurou de pé junto, sei lá se é, depois você me explica aí, se é, o que é a diferença de jurar de pé junto ou de pé separado. Crente não jura, né, mas é interessante, por que fala isso? Vou procurar. Por que jurou de pé junto? Mas ele jurou de pé junto. Não vou te negar, e olha, ainda que. Você nota o que Pedro está dizendo? Senhor, essa turma aqui pode te abandonar. Eu não. Eu vou estar até o fim.
Se ninguém da Igreja Batista de Vila São José estiver lá, eu vou estar. Isso que Pedro falou. E depois, Jesus falou, você vai me negar. Ele, mas não, posso morrer, mas não te nego. Estou disposto a morrer. Pedro se achava preparado, irmãos, não era mentira. Ele se achava preparado. Sabe por quê? Porque quando a gente reconhece o nosso Deus como poderoso Deus, a gente se acha preparado, a gente se reveste de forças. Olha, eu não vou ler o texto lá, vou ler só um versículo, mas depois. Em 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo nos fala do povo de Israel no deserto. E lá ele fala, olha, eles viviam num pré-céu. Era nuvem de dia, era coluna de fogo à noite. Bom, todo dia eles iam comer o pão, o cuidado deles era, tinha pão todo dia. Roupa não envelhecia. As irmãs aí que cuidam de brechó iam falir, porque as roupas usadas iam ficar, não ia passar para ninguém. Até então ficava lá, era como se fosse um brechó automático. Tinha brechó assim, porque ia morrendo o pessoal e ia ficando para o outro. Porque lembra que não tinha plantação lá, né? Não tinha roupa nova lá. Eles sempre estavam refazendo a mesma roupa, mas a sandália não trocava, a roupa eles tinham. Queria comer carne, aparecia. Fora o quê, irmãos? Julgamentos. Olha, rebelou lá, Miriam rebelou contra Moisés, a mão ficou leprosa. Olha, Coré lá ficou brava, a terra engoliu. Era, irmãos, uma bolha de milagres. Uma bolha de milagres. E Paulo termina contando o quê? Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Você nota aqui que lá ainda passaram dois, né, milhões de hebreus. Josué e Caleb passaram. E dos discípulos, não passou uma pulga. Porque nota que todos eles disseram, nós também não vamos te negar. Porque aqui diz, do verso 35, e todos os discípulos disseram o mesmo. Fizeram um pacto de vida ou morte com Jesus. E na hora da cruz, nenhum apareceu. O galo cantou e foi todo mundo caçar galo, não ficou ninguém. Foram embora. Ninguém ficou perto. Ainda João e Pedro, no fundo, temos que concordar que, pelo relato bíblico, eles são os mais corajosos, né? Porque eles vão lá perto do julgamento. Os outros não aparecem. Só aparece João depois ao pé da cruz, quando Jesus estava crucificado. Mas ninguém quis lá defender Jesus, não. Pedro, quando perguntam se ele não estava com Jesus, você lembra que ele fala? Não conheço esse homem. Aqui era Senhor, lá já é esse homem. Não quero compromisso. Mas eu não posso jogar pedra em apóstolo Pedro. Ele tinha convicção de que ele era forte o suficiente para aguentar Jesus e jamais negá-lo, para aguentar a fama de Galileu e morrer com Cristo. Ele achava que ele era forte o suficiente, talvez como eu e você, achamos que somos fortes o suficientes. Mas daí, nós vamos lá para 1 Coríntios 10. Vamos terminar por lá. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Eu vou ler só alguns versículos. Verso 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Todos passaram pelo mar. Todos foram batizados. Mar Vermelho, aqui, atravessaram o Mar Vermelho. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram de uma mesma comida espiritual. E todos beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. E no verso 5, a sentença. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso foram prostrados no deserto. E aí eu vou dando a dica para você de como é que a gente decora. Nós que somos ruins, eu que não decoro, hein? Nós já vimos que, quando Pedro fala, na semana passada, lembra? Tu és o Filho de Deus, tal, depois Jesus fala, quem quer me seguir, lembra? É lá que está o versículo lá, hein? Toma a tua cruz e me siga. E aqui, quando Paulo fala de tudo isso, em Coríntios 10, é aqui que tem o já famoso verso 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia.
É aqui que ele aparece. Porque você cai quando está numa bolha de milagres. Está tudo bem com você, porque quando a gente tem problema, a gente está garradinho, grudadinho com Deus. Não quer largar de jeito nenhum. Mas deixa ter uma graninha a mais para você ver. Se você não deixa Deus, ó, fica na sua aí, Senhor. Deixa eu curtir minha vida aqui. Deixa, pensa. E é aqui que ele fala, cuidado com a nuvem de milagres, de bênçãos, porque aqui se está em pé, cuida que não caia. Pedro estava ali na ceia, na presença do Senhor Jesus. Jesus tinha lavado lá os pés dos discípulos. Ele estava tranquilo, estava numa boa lá, o Senhor Jesus falando com ele. E quando ele fala para Jesus, não lava meu pé, Jesus, você, se não lavar, não tem parte comigo. Ele, então, lava a cabeça. Ele, não, você está limpo, ele está tudo tranquilo. Ele fala, eu estou pronto, mas ele não estava, porque aquele que está em pé, cuide, não caia. Meu irmão, por mais preparado que a gente esteja, nós temos que sempre assumir que falta alguma coisa. Você que prestou vestibular ou que prestou algum teste, já notou? A gente estuda e ainda fica nervoso. É difícil alguém falar, tranquilo, estou preparado. A gente diz, né, o time que entra assim de salto alto perde, né? Vamos ganhar. Não ganha, pessoal, não ganha. Estou preparado? Não está. A gente não está preparado. Nós não queremos ser um Judas, que teve a motivação errada. Mas também, nós temos que tomar cuidado que, por melhor que seja, a nossa preparação, nós temos que estar vigilantes. Porque nós somos fracos e podemos cair. Talvez hoje seja a hora de você pensar em se agarrar no Senhor. Sabe? Eu vou colocar palavras, eu vou reescrever a novela aqui, brincando, hein? Brincando. Quando Jesus falasse assim, Pedro, você vai me negar. Sabe o que ele podia ter falado? O que ele podia, eu não faria porque eu sou homem como ele, mas talvez ele pudesse fazer como Manassés. Ele podia falar, me ajude. Talvez ele pudesse lembrar que quando ele pensou que andava sobre as águas, ele afundou. Ele falou, salva-me, Senhor. Talvez era essa a resposta. Me ajuda, Senhor. Porque o Senhor já viu que eu consegui andar na água, mas o primeiro vento forte eu afundei. Me ajuda. Essa era a resposta. Mas o que ele fala? Ainda que todos, está em pé, não cai. Por melhor que seja a sua motivação, eu te conclamo hoje, te peço hoje, volte-se para Deus em arrependimento. Peça para Ele te ajudar a mudar o seu coração, porque o nosso coração é ruim, enganoso, assim como o de Pedro. Nosso coração pensa que somos fortes, mas nós não somos. Nós somos fracos. A gente não aguenta, irmãos. A gente não aguenta. Eu vou brincar, hein? Umas 50 pessoas ficaram aqui na vigília. Pensa que é melhor que os outros? É nada. Ficamos porque tinha comida. Quando tinha... irmãos, tinha tanta comida aqui, irmãos, que nós levamos bolo fechado para casa, não conseguimos comer 2 vezes. A gente pensou que ele ia comer tudo, bebeu tudo que tinha, café, o que tinha. Mas, vamos fazer o seguinte, vou brincar com vocês que ficaram na vigília aí. Vamos marcar uma gente para ficar a noite inteira em jejum e oração? Eu já sou um que vou pensar 2 vezes, hein? Porque eu... Não vou arriscar, vou devagarzinho, porque eu sei que eu vou cair. Mas o que eu vou fazer? Desistir? Não. Eu vou pedir a Deus. Se talvez tenha coisa que você ou está orgulhoso, ou quer mudar o propósito, não tenta mudar por si só. Pede a Deus. Senhor, me dá força para isso. Senhor, eu estou quase caindo, me levanta. Ou, Senhor, eu estou em pé, mas eu sei que eu posso cair. Me sustenta. Me sustenta nas tuas mãos. Pense nisso, meu irmão. Os preparativos são importantes. Vou voltar ao começo, já encerrando. Aquele homem preparou todo o cenário para a festa. Mas quando Deus falou, eu vou ficar aí com meus discípulos, a casa é tua. Não precisa discutir. Não precisa de fazer melhor. O Senhor Jesus sabia. Você está carregando o seu cântaro de água, o seu balde de água,
não tem importância. Se Deus falar com você, é agora que você vai responder. Os preparativos de Deus são Ele quem faz. Mas deixe o seu coração preparado por Deus para servi-lo. Vamos orar. Vou pedir que você pense na sua vida, eu estou pensando na minha, como sempre faço. E quero que você faça comigo. Vou voltar àqueles que, por alguma razão, vieram aqui por motivação errada. Vou brincar de novo, não estou te chamando de traidor. Eu mesmo. Será que eu vim aqui porque eu ia pregar só? Então, não sei. Então, minha motivação estava errada. Mas se a minha resposta foi não, eu vim aqui porque eu realmente amo Deus, então pede para Ele, Senhor, me segura, porque eu posso cair. Eu conheço minha fraqueza. Senhor, estou aqui pedindo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor renove nossas forças. Se alguém aqui, Pai, ainda não tem coragem o suficiente, ainda não tem disposição suficiente para declarar Jesus Cristo como Salvador, para quem sabe pedir o seu batismo, para quem sabe pedir sua reconciliação, Senhor Deus, eu te peço que hoje tu possas tocar-lhe o coração. E Pai, talvez tenha pessoas aqui, Senhor, que estamos achando que somos fortes, e talvez nós somos um daqueles que falam, ainda que todos se neguem, ainda que seja necessário, o Senhor sabe, assim como Pedro, nós somos fracos, e nós fugiremos, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor renove nossas forças. Se há pessoas aqui ou nas suas casas assistindo e que precisam, Pai, declarar, fazer uma declaração de que são dependentes de Ti, que hoje possa fazer, Senhor, humilhando-se na Tua presença, Pai. Muito obrigado pelos Teus ensinos. Prepara-nos para que possamos nos preparar. Mostra-nos o caminho da vigilância. Mostra-nos o caminho de preparo de coisas espirituais. Nós pedimos em nome de Cristo. Amém. Muito bem, nós vamos cantar. Eu vou pedir...